Meus amados irmãos, amigos, família, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Eis que chega 2022. Eu não sei como você está hoje, como está seu coração, eu não sei como você fez a transição de 2021 para 2022. Muitos gostam de estar na praia, vendo queimas de fogos, outros gostam de estar com suas famílias, outros passam na igreja em oração. Eu não sei qual foi a sua opção, né? Outras religiões têm os seus rituais. Eu não sei qual foi a sua escolha, qual foi a sua opção. Mas o importante é que hoje, na primeira segunda-feira de 2022, nós podemos estar juntos, conversando um pouco sobre como começar bem 2022. Será que há alguma coisa que possamos fazer? Será que temos alguma força em nós, alguma esperança, algum objetivo, alguma perspectiva para 2022? E hoje eu quero mais uma vez conversar com vocês sobre como podemos fazer para começarmos um 2022 de forma diferente. Eu desejo de verdade que esteja sendo diferente para cada um de nós. Diferente no sentido de realinhar nossas perspectivas, como falamos no último programa, no sentido de mudar algumas atitudes, e para isso nós precisamos sempre da graça, da força e da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar e vamos iniciar nosso momento da mulher cristã de hoje. Santo Deus, nós te damos graças, especificamente por estarmos hoje com vida. Ó Deus, porque pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, teu amor para conosco, nós podemos adentrar em mais um ano. Senhor, nós sabemos que isso são convenções humanas, mas tu sabes que o quanto reunimos de expectativas para que a cada novo ano possamos ter experiências construtivas, experiências verdadeiras que nos façam melhores. Senhor, abençoe a cada um nesta hora. Te agradeço por cada vida que assiste esse vídeo ou que ouve por intermédio da rádio, dos áudios que são disponibilizados. Que o Senhor abençoe poderosamente a cada um. Nos faça entender aquilo que Tu queres nos falar hoje. Ó Deus, e que possamos começar 2022 com o Senhor, com a Tua presença, buscando a Tua vontade, ó Deus, e nos esforçando a cada dia a buscar crescimento no Senhor. Obrigado por este momento, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vou começar com Jeremias, livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 29, versículos 11 a 13. Palavra de Deus para nós no início deste ano 2022. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis,
Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Mas eu posso te adiantar e te garantir que são pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando há sinceridade no nosso coração para buscar entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, quando é de todo o coração essa busca, Ele diz que nós o encontraremos. E encontrando, nós conseguimos ressignificar as nossas expectativas, a nossa vontade. E aí, quando Ele diz que vai nos dar, para nos dar o fim que desejamos, certamente esse fim vai estar em consonância com o desejo de Deus e os pensamentos dele ao nosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz ao vosso respeito. Para começar bem 2022, primeiro passo: confie na bondade, misericórdia e justiça de Deus. Como assim, Regina, confiar na bondade, na misericórdia, na justiça? Como assim que Deus é bom e que Deus sempre tem pensamentos de paz com tantas coisas ruins acontecendo? Passamos por 2 anos dificílimos. Você quase morreu, Regina. Pois é, misericórdia, bondade, justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é feita para todos, independente de temerem ou não ao Senhor. Deus age com justiça. Nós vivemos consequências, enquanto seres humanos, vivemos consequências das nossas atitudes humanas, terrenas, influenciáveis. Então, Deus age com justiça. E Ele age com misericórdia com quem Ele quer. Ele usa de misericórdia com quem lhe aprouver usar de misericórdia. E a bondade do Senhor é para os que o temem. Então, temamos ao Senhor. Confiemos na bondade e na misericórdia, mas tenhamos ciência da justiça de Deus para com a humanidade. A criação foi planejada por Deus para viver uma vida plena, de paz, em amor, paz, harmonia e comunhão com seu Criador. Mas a criação se desviou desse objetivo inicial. E aí começamos a experimentar dissabores, porque a desobediência, a rejeição do homem de cumprir os mandamentos do seu Deus fez com que ele experimentasse muitos dissabores. Mas o desejo inicial de Deus para o homem, de paz, harmonia, amor e comunhão com Ele, não é algo inatingível. Não é algo inatingível. Deus deseja que desfrutemos dessa paz e dessa felicidade. Mas isso requer de nós uma aprendizagem constante. Isso requer de nós atitudes
a cada dia. Isso requer de nós uma busca pelo aperfeiçoamento, pelo crescimento a cada dia. Requer de nós mudança de perspectivas e mudança de atitudes. A mudança de perspectiva vai consistir basicamente na cosmovisão cristã, que é aquela que acredita em um Deus criador que controla todas as coisas, que governa todas as coisas segundo a sua vontade. Então, a minha perspectiva de vida precisa partir desse princípio, do Deus que é, que era, que é e que há de vir, no Deus que é, que sempre foi e que criou e coordena todas as coisas. Então, se eu tenho essa perspectiva, eu já tenho o primeiro passo para começar bem 2022, de acordo com a nossa cosmovisão cristã. Então, eu preciso conhecer a Deus e confiar nele. Então, conhecer, porque conhecendo eu vou saber que ele é misericordioso, mas ele também é justo. E confiar, confiar nos atos de Deus que visam o nosso bem, pensamentos de paz e não de mal. Então, essa é o primeiro ponto que precisamos observar para começarmos bem 2022. Confie em Deus. Mude a perspectiva. Não confie na sua própria força, na sua própria capacidade, mas confie no Deus que tem o poder de dar a vida e tirá-la. Confie no Deus que pode fazer você desfrutar de paz, alegria e felicidade nessa vida também, e muito mais na vida eterna. Então, mudar de perspectiva é o primeiro passo. Então, se eu sei que eu tenho um Deus que se agrada em ter um relacionamento, uma comunhão comigo, eu preciso então começar a buscar me conectar da forma adequada com esse Deus. A gente vive numa era em que se fala muito em conexão, e aí essa parte tecnológica vem evoluindo muito, né? E nós temos muitas perspectivas, né? Há poucos dias os meus filhos estavam falando de multiverso, metaverso, então são tantas evoluções, né? Mas a nossa cosmovisão cristã diz que existe um Deus que tudo governa. E nós precisamos nos conectar da forma adequada com ele. E aí, como que a gente consegue fazer para se conectar de forma adequada com o nosso Deus? Adequada com toda reverência, com toda, dando a ele a honra que lhe é devida, o respeito, né, a obediência, enfim. Como que podemos nos conectar da forma adequada? Qual é a forma adequada para eu me conectar com Deus? Conhecer e aprender com Jesus. Jesus, enquanto esteve nessa terra, em seu ministério terreno, ele viveu todas as situações possíveis de serem enfrentadas pelos seres humanos. E ele nos mostrou com a sua vida qual seria a atitude correta que deveríamos tomar em quaisquer, nas mais diversas situações. Então, primeiro ponto, Deus sinaliza para Jesus. E Jesus é o nosso maior exemplo.
o nosso maior exemplo de como proceder, de como nos conectar adequadamente. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele orava sem cessar, ele jejuou, ele passou dias num deserto, sendo sujeito à tentação, né? Nas suas condições humanas. Ele foi tentado por Satanás nas suas condições, necessidades humanas. E Jesus nos deu o exemplo de como enfrentar todas as lutas e dissabores, nos deu ensinamentos valiosos e se deu por nós, que é o ponto alto da existência de Jesus Cristo. Muito bem. Jesus nos ensina aquilo que precisamos para nos conectar de forma adequada com Deus. Então, aprenda com Jesus a orar. Nossa oração deve expressar nossos sentimentos mais íntimos, aqueles mais escondidos, como se fosse uma conversa nossa com um amigo. Sabe aquele amigo que você abre seu coração e que você conta quase tudo? Então, com Deus a gente vai abrir o coração e a gente vai contar tudo. A gente não vai ficar no quase. Então ele é melhor do que o melhor amigo que você possa ter, porque ele te ouve na intimidade. E Jesus, no seu ministério terreno, ele nos alertou: olha, quando você for orar, não se preocupe em orar nas praças, em voz alta, para que todos ouçam e vejam que você ora, que você tem comunhão com Deus. Também você não deve usar de vãs repetições, ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque muitas vezes você repete aquilo, mas o teu cérebro não processa, porque sai mecanicamente. Então Jesus fala: olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fique a sós em secreto com Deus. E o Pai, o teu Deus, que te vê em secreto, vai te ouvir, vai te responder e vai te atender. Lembra do texto básico que a gente iniciou hoje? Quando você me buscar de todo o vosso coração, você vai me encontrar. E aí eu te ouvirei e atenderei os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração estarão em consonância com a vontade de Deus. Então, nós precisamos buscar intimidade com Deus e orar a sós com Ele. Nós não precisamos estar expondo para os outros que oramos, que fazemos e que sabemos, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de intimidade. E intimidade só existe quando há sinceridade, quando há verdade, quando é de todo o coração. Então, não vamos usar vãs repetições, não precisamos falar alto em público e nos expor e gritar e mostrar para ninguém que nós oramos, que nós jejuamos, que nós falamos com Deus. Mas nós precisamos buscar essa intimidade de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Abrir, derramar o nosso coração. Isso é orar. Isso é a oração que agrada a Deus. Uma certa feita os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E ele os ensinou. Ele não negou esse pedido. E aí ele ensinou aquela oração, né, que todos chamam de oração do Pai Nosso. E ele ensinou que na oração a gente precisa honrar o Pai, né? A gente precisa da dimensão vertical e da dimensão horizontal.
Então eu preciso honrar ao Pai, eu preciso olhar para o meu próximo e eu preciso ter cuidado comigo mesmo para não cair em tentação. Jesus nos ensinou, mas só falar mecanicamente o Pai Nosso não traz intimidade e nem nos faz ter comunhão verdadeira com o Pai. Uma outra coisa para a gente começar bem 2022 e que a gente precisa aprender com Jesus é aprender a falar. Dizem aí que a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas palavras, elas revelam aquilo que nós pensamos. Elas acabam sendo um reflexo do nosso pensamento. E nos momentos em que somos desafiados, nos momentos de maiores dificuldade, nós não conseguimos filtrar, maquiar aquilo que vamos falar. Então, nos momentos de dificuldade em que somos postos à prova, nós externamos o que de fato nós pensamos. Então, se eu estiver cheia de Deus, das coisas boas, se a minha mente estiver bem alimentada, com pensamentos, conceitos, valores cristãos, valores nobres, valores elevados, a minha boca, as minhas palavras vão ser fonte, a minha boca vai ser fonte do bem, as minhas palavras vão abençoar. Não se engane, palavras torpes, palavras inúteis, palavras maldosas, que amaldiçoam pessoas, que desejam o mal, revelam de fato o que tem no nosso coração. Não adianta eu ter um discurso de bondade e ter atitudes de ódio. Nós precisamos ter fé, esperança, amor e abençoar a todos que estão ao nosso redor. Mesmo enfrentando dificuldades e lutas tão avassaladoras, perdas tão difíceis, a fé, a esperança e o amor vão estar conosco. Vão estar na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca. Então, aprenda com Jesus a falar. Os homens dizem que as mulheres falam demais, né? Então, vamos usar essa habilidade para abençoar, para falar com sabedoria, para alcançar os corações pelo amor, pela esperança, pela fé, com palavras de fé, de esperança, de amor, de acolhimento. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8 fala no que devemos pensar. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Se o meu pensamento estiver cheio de todas essas coisas, de virtude, de bondade, de pureza, justiça, a minha boca também vai falar virtudes. A minha boca vai ser amável. As minhas palavras serão para abençoar. Jamais sejamos instrumento de maldição, queridos.
Aprenda com Jesus a falar. O melhor lugar para aprendermos com Jesus é nos evangelhos. Se você se dedicar a ler os evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos aprender com Jesus a ter as atitudes corretas, a orar corretamente, a falar corretamente, a falar para ser bênção aos outros. Além disso, Jesus também nos ensina a confiar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Essa fé, numa perspectiva de vida eterna, é a certeza de que o que Deus nos prometeu, de que o plano de salvação cumprido por Cristo é uma realidade e que nós vamos desfrutar desta vida eterna. Então, nessa perspectiva de vida eterna, é Jesus Cristo, seu sacrifício, reconhecer a soberania de Deus e ter certeza de que isso vai acontecer. Isso é fé, mesmo que você ainda não esteja vendo. E confiar a nível terreno para 2022 e para todos os dias da nossa vida, confiar na bondade, na misericórdia, na justiça e no amor de Deus. E nós precisamos, dia a dia, aprender com Jesus a confiar. Confiar no caráter de Deus, que é imutável. Confiar no amor de Deus, que é incondicional. Confiar na justiça de Deus, que é para todos. Confiar na misericórdia de Deus para aqueles aos quais Ele desejar usar de misericórdia. E confiar no amor dele para com a humanidade. Aprenda com Jesus a amar. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos considerar os 10 mandamentos. Lembram-se dos 10 mandamentos de Deus ao seu povo? Considerar os 10 mandamentos na perspectiva sobre a luz do maior de todos os mandamentos, que é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. O egoísmo e o egocentrismo, que são coisas das quais nós normalmente falamos e retomamos, são demonstrações claras de que o próximo não tem nenhuma importância para nós. Se eu digo que amo ao meu próximo, mas as minhas atitudes estão visando ao meu benefício, ao meu prazer, os meus próprios interesses, é sinal de que eu não amo o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, o amor do Pai, o amor de Deus nunca esteve em mim. Caráter semelhante ao de Jesus é o que precisamos buscar dia após dia. O nosso tempo, a nossa época, toda essa ideologia que vivemos, a cosmovisão desse tempo, as situações que enfrentamos na nossa geração, no nosso tempo, nos ensinam cada dia mais a sermos egoístas. Vivemos uma situação, ainda estamos vivendo de pandemia, em que era salve-se quem puder, quem conseguir. Não era nem quem puder, né? Quem conseguir. Salve-se quem conseguir, né? Então, todas essas situações vão aflorando ainda mais esse nosso lado egocêntrico e egoísta. E as situações que vivemos nesse nosso tempo buscam mesmo isto. Seres humanos cada vez mais destituídos do amor ao próximo. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Se é um salve-se quem puder, né?
cada um por si, o importante é o que eu penso, o que eu quero, a minha verdade. Isso tudo nos distancia ainda mais de Deus, da paz, da harmonia e da felicidade que Ele projetou para nós. Então, teremos sim aflições no mundo, teremos e passaremos, temos passado por várias aflições, mas precisamos a cada dia aprender com Jesus. Que Jesus seja o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de como viver e desfrutar do projeto de Deus para a nossa vida. Deus nos planejou para desfrutarmos de paz, harmonia, felicidade. Deus nos planejou para termos uma vida plena e harmônica. Mas essa plenitude depende da comunhão com Deus. Ele criou um ser para viver em comunhão com Ele e enquanto não entendemos isso e começamos a buscar essa comunhão, nós não desfrutamos de paz. Nós não desfrutamos de felicidade. Nós não desfrutamos de harmonia. Deus está acima de todas as coisas. Conheça Deus. Tema. Ame. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Aprenda a orar. Aprenda a falar. Busque direcionamento, sabedoria e forças em Deus para que os seus pensamentos sejam saudáveis, para que a sua boca seja fonte de bênção, que você tenha palavras de acolhimento, de esperança e que você comece 2022 com Deus na sua vida. Para começar bem 2022, mudança de perspectiva, olhar para Deus, olhar pela perspectiva de Deus e mudança de atitude, aprender a cada dia a viver como Cristo, que Cristo seja o nosso modelo, que a palavra de Deus, a Bíblia, seja a nossa regra de fé e de prática. O manual do fabricante tem todas as instruções para que funcionemos com eficiência, da maneira correta. Se buscarmos fazer todas as outras funções que estão no manual, colocar em prática e não buscarmos a comunhão com o Criador, nós vamos estar desconectados da fonte de energia que faz essa engrenagem funcionar, que somos nós. Deus é a fonte de energia. Se estivermos desconectados dessa fonte, não vamos funcionar, não vamos nem funcionar. Se a fonte estiver inadequada, se ligarmos o 220 no 110, o que vai acontecer, amados? Se ligarmos o 110 no 220, o que vai acontecer, amados? Então, nós destruímos o equipamento se não utilizarmos a fonte correta, a conexão adequada. Então, aprenda a se conectar com Deus. A conexão com Deus se dá mediante leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e oração. E coloque em prática. Precisamos mudar de atitude, colocar em prática os ensinamentos do Mestre, para que possamos, sim, ser bem-sucedidos na nossa caminhada nessa terra.
sabemos que dia começou, não sabemos quando irá se encerrar a nossa caminhada aqui, mas precisamos dia a dia buscar viver a plenitude da paz, da felicidade, do amor que é possível com Deus na nossa vida a cada dia. E é a cada dia, é uma construção diária, é uma busca diária. Comece bem 2022, comece com Cristo, desde que Cristo te ensine dia a dia a viver e a buscar e a adorar adequadamente ao Deus Criador. Que sejamos abençoados por Ele. Tenha cuidado com as suas palavras. Tenha cuidado com o que sai da sua boca. Abençoe. Abençoe. Cuide, ame, doe-se e busque ao Senhor. Busque ao Senhor para que você seja bem-sucedido em todos os seus dias sobre essa terra. Para aqueles que têm o privilégio de começar 2022, busquem a Deus. Busquem de fato aquele que pode nos dar vida, paz e tudo mais. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, sejam com todos vós, não somente hoje, mas por todos os dias de 2022 e por todos os dias da sua vida, da nossa vida, que o Senhor nos permitir viver sobre essa terra. E que na eternidade sejamos contemplados com a plenitude da paz, da alegria, da felicidade e da harmonia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, força, que as misericórdias do Senhor sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.